Bom, pessoal, eu quero trazer um alerta para vocês nessa manhã, amém? Aonde eu já quero iniciar com Mateus 24. Guarda essa palavra no teu coração, grifa ela, escreve na tua parede, em nome de Jesus, porque isso aqui é de suma importância para a vida de qualquer cristão, amém? Olha o que Jesus disse, 24, Mateus 24, ele diz assim: e Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas eu quero somente ficar com esse pedaço. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Qual o significado da palavra acautelar? Significam tenham cuidado. Muitas pessoas, gente, elas não compreendem a Bíblia. Por quê? Porque existem palavras que a gente precisa pegar o dicionário, do auxílio do dicionário, para entender o que Deus quer falar através daquelas palavras. Então, acautelar significam tenham cuidado. Jesus já tinha alertado os discípulos, como a palavra também hoje para nós foi deixada escrita. Tenham cuidado para que ninguém, quando ele fala ninguém, é ninguém, nem minha mãe, nem meu pai, nem aqueles que têm autoridade sobre as nossas vidas, fala autoridade espiritual, nem uma criança, nem eu mesmo, enfim, hoje que a gente vê as pessoas sendo enganadas o tempo inteiro. Por quê? Porque não examinam as escrituras sagradas. Jesus disse, examinai-as, errais por não conheceres as escrituras sagradas. Hoje, a gente vai ver uma quantidade de cristãos que não conhecem a Bíblia, estão dentro da igreja há anos. Outro dia mesmo lá no nosso discipulado, eu perguntei, quantos anos tem de igreja? 23. Quantos anos tem de igreja? 17. Quantos anos tem de igreja? 30 e pouco. Quantos anos tem de igreja? 23. E enfim, esse tempo todo, as pessoas ainda não conhecem a palavra do nosso Deus. Eu vejo pelas práticas que acham que para receber uma bênção precisam de fazer determinadas coisas, quando na realidade a única coisa que nós precisamos fazer é obedecer, obedecer, mais nada. Jesus ele falou assim, não foi Jesus, né? Está lá no Novo Testamento. Está escrito assim, tenho eu, porventura, tanto prazer em sacrifício, mais do que se obedeça a minha palavra? Não, gente. Tem pessoas que estão fazendo sacrifício de tolo e aí estão reclamando que não estão sendo abençoados. Por quê? Reclama da igreja, a igreja não está boa, é o pastor. Não, gente, é você mesmo. Porque você está seguindo coisas que não é para você fazer, coisas que não está escrito, coisa que Deus não mandou você fazer, e as pessoas estão fazendo, estão embarcando em coisas que não é para ser feita. Na Bíblia só funciona aquilo que nós cremos. Guarda isso no teu coração. E a gente vê hoje a facilidade que alguns pregadores têm de manipular a fé das pessoas, induzem ela a fazer coisas que muitas delas não têm condições de fazer, e elas fazem porque estão sendo induzidas, manipuladas, porque elas têm o sonho, a esperança de ser abençoada. E aí quebram a cara, gente. Uma certa vez, eu vou falar da experiência que eu tive, não vou aqui relatar o nome da igreja, qual foi. Eu fazia parte dessa denominação há muitos anos atrás. Hoje, graças a Deus, Deus nos levou a outros lugares, enfim. E o pastor dessa igreja, ele falou assim para mim, você crê que eu sou um homem de Deus? Ele chamou algumas pessoas dentro do escritório dele, particular, individualmente, cada hora ia um, e ele disse assim, você crê que eu sou um homem de Deus? Então faça isso aqui. Faça uma oferta de tanto, tanto, tanto. E eu, na mesma hora, o Espírito Santo falou, epa, isso não é assim não. Por quê? Porque ele é meu pastor, eu tenho que fazer essa oferta. Muitos fazem, dentro do coração as pessoas nem querem fazer.
mas é porque o pastor está pedindo, eu vou lá, eu vou fazer. Jamais. Nós temos um supremo pastor que é Deus. A ordem é dele. Se ele mandar eu fazer, eu faço. Se ele não mandar eu fazer, eu não faço. Se Deus tocar no meu coração para que eu possa ofertar, eu vou e oferto, porque Deus tocou no meu coração para fazer. E não porque o homem está me pedindo para fazer. Eu não fiz aquela oferta, porque na mesma hora o Espírito Santo me sinalizou de que aquilo estava errado e que aquilo não era para ser feito daquele jeito. Então é muito fácil o seu pastor conhecer a sua vida, as suas condições financeiras, porque na época eu trabalhava, eu era solteiro, eu tinha carro, como existia outros irmãos também, tinha um rapaz jovem, eu me lembro, né, o Alexandre Scott, ele era gerente do McDonald's. Então é muito fácil eu olhar para a vida da pessoa, ver as condições dela, separar esse grupinho. Por que ele não fez com a igreja toda? Por que ele separou só aqueles que tinham condições? Se era algo de Deus para abençoar a igreja, então tinha que ser coletivo e não somente para um grupo de pessoas e tentar manipular a fé delas para ele conseguir aquilo que ele queria. Então a Bíblia nos fala, tenham cuidado, porque no meio de nós tem mercenários, tem homens de Deus e mulheres de Deus que são sinceros e são fiéis, são tementes? Tem, mas também tem muito picareta no nosso meio. E nós precisamos tomar cuidado, porque a fé das pessoas, elas estão sendo dissolvidas. As pessoas estão descrentes, estão ficando desanimadas. Por quê? É decepção sobre decepção. Mas não é Jesus que está nos decepcionando, são os homens, gente. A nossa fé nós precisamos conservar, independente dos homens. Não fica dependendo de homens para que você sirva a Deus. Primeiro passo que eu quero dar para você, exercite a sua fé, mas crendo em Deus e não crendo nos homens, porque é fácil manipular as pessoas, é fácil pegar um texto bíblico, como eu já vi pregadores, entre aspas, né, pastores, pegando um texto bíblico e usando para prosperidade, quando na realidade o texto falava sobre salvação. E aí coloca aquele medo nas pessoas, que se você não der, você não vai ser abençoado. Se você não der, a sua alma vai para o inferno. Gente, sem mentira, é engodo. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor. Deus veio para salvar a sua alma e não veio arrancar aquilo que é teu. Deus não pede o teu dinheiro, Deus pede o teu amor, Deus pede a tua alma, Deus pede a sinceridade do teu coração, a fidelidade do teu coração. Deus quer a tua obediência e não o que muitos estão pregando em cima do altar. É vergonhoso, mas infelizmente a Bíblia nos fala que viriam os falsos profetas, viriam homens amantes de si mesmo, que usariam a palavra de Deus para o seu benefício próprio. Acorda, igreja, acorda, faz somente aquilo que Deus manda. Eu me recordo uma vez que eu estava no culto e o pastor falou assim, pedindo ajuda, né? E Deus falou assim, não tenha medo de fazer algo para mim, nada para mim. Aí eu fiz porque foi Deus que mandou eu fazer. Se você não tiver essa comunhão, se você não tiver esse contato com o Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, gente. É por isso que nós precisamos ter comunhão, precisamos ter intimidade com Deus, para que a gente não venha ser enganado. Gente, dízimos e ofertas é bíblico, mas eu quero dizer uma coisa, só faça aquilo que você crê. Porque se você não crê, ainda que você dê, não vai ter funcionamento na sua vida. E uma coisa, quem te abençoa é Deus, pastor nenhum te abençoa. Se Deus não liberar a benção, não adianta. Não fica achando que o homem pode te abençoar, que o homem pode salvar. Gente, tudo provém de Deus. Nada vem do homem. Nada. O pastor não pode te abençoar. Ele pode falar, eu te abençoo em nome de Jesus. Mas não significa que a tua benção, ele que vai te dar. Então não se engane. Nós temos homens de Deus, sim. Temos mulheres de Deus, temos sim. Temos igrejas sérias, sim. Temos pessoas que
realmente são amorosas, bondosas? Temos sim, gente. Mas nós precisamos conhecer as árvores, porque a árvore se conhece pelo fruto. Então não vai se baseando pelas coisas que fala, pelas coisas que prega, porque eu já vi muitos pregadores usando texto da Bíblia. Uma vez eu estava dentro de uma igreja, cujo nome a gente não vai revelar, porque a gente não está aqui para denegrir a imagem de ninguém. Jesus, ele pregava o evangelho. Nós estamos aqui também para pregar o evangelho. E o pastor falou que Moisés havia sido colocado no cesto, oferecido como oferta. Gente, aonde? Nunca, jamais. Então eles pegam textos para tentar enganar as pessoas, e que não é verdade. Hoje esse homem nem sei para onde foi arrancado do altar. Com o tempo Deus tira, com o tempo Deus cai, não vai muito longe. As pessoas pensam que Deus está dormindo, essas pessoas não têm temor a Deus, a alma delas vão para o inferno. Eu não sei como é que um cara pode, é demônio mesmo, gente, não tem como, cega o entendimento da pessoa, coloca ambição no coração dela, que ela quer, né, riqueza, quer enriquecer. Gente, a Bíblia nos fala de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Você que é um pastor que visa lucros para a tua igreja, a ambição no seu coração, tu pode conseguir todas essas coisas, mas tem uma coisa, tua alma está indo para o inferno e não tem como chegar lá em cima e você argumentar. Ah, Senhor, mas eu preguei no teu nome. Ah, Senhor, eu tinha uma igreja grande. Devo falar, vai para o inferno porque eu não te conheço. Apartai-vos de mim, malditos. E de repente algumas pessoas podem fazer uma pergunta, ué, mas por que Deus não para essas pessoas? Gente, Deus, ele é sábio. Porque se Deus arrancar o joio, o trigo vai junto. Porque muitas pessoas estão mais apegadas aos homens do que a Deus. Então Deus, ele é sábio. Se ele fazer com que esses mercenários caiam agora, o que acontece? A igreja também cai junto. Porque muitas pessoas, infelizmente, elas estão mais apegadas à liderança, aos homens, do que ao próprio Deus, né? A Bíblia fala assim, ó, fere o pastor e dispersa o quê? As ovelhas. Aí Deus tem que deixar o joio com o trigo para crescer junto, porque senão o trigo, ele não cresce. Por quê? Estão apegados a essas pessoas, estão presos a essas pessoas. Tenham a sua intimidade com Deus, gente. Faça somente aquilo que Deus manda você fazer. Tem dúvidas? Vai orar, vai dobrar os seus joelhos. Senhor, uma vez eu fiz uma oração e falei, Senhor, eu não quero ser enganado. Eu quero servir ao Senhor aonde preguem a verdade, ensinem a verdade. E naquela madrugada inteira eu fiquei sonhando com a igreja que Deus queria, onde estivesse, onde prega a verdade, onde ensina a verdade. Porque Deus, ele dá, gente. Quando a gente pede, Deus, ele dá. Então, tenham cuidado para que ninguém, diz a Bíblia, ninguém vos engane. Dízimos e oferta bíblica, sim, está escrito na palavra de Deus. Mas, ora, Senhor, é você e Deus. Ninguém aqui está. Não estou aqui para convencer a você de nada, até porque eu não tenho, né, igreja, não sou líder de igreja, não sou pastora, enfim, eu estou aqui somente para pregar o evangelho de Cristo, que é o evangelho da salvação. Não é o evangelho da prosperidade, é o evangelho da salvação. Amém? As bênçãos são consequências de uma vida de obediência ao Senhor, né? Lá em Deuteronômio fala sobre isso, né? As bênçãos no decorrer da obediência. Deuteronômio capítulo 8 fala sobre isso. As bênçãos no decorrer da obediência. Se nós somos obedientes a Deus, Deus se agradar de nós, ele vai liberando as coisas que a gente precisa. Ele vai abrindo portas das coisas que a gente precisa. Vai nos ajudando. Mas o propósito maior do evangelho é a salvação da tua alma. Então não se prenda a essas coisas. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer, porque você vai perder, vai ficar sem e não vai receber nada. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Estão desacreditadas do evangelho porque se deixam ser manipuladas. Gente, a fé, ela é para ser exercitada. Você não precisa do seu pastor, né, induzir você, manipular você para você ofertar a casa de Deus. Se você se sente grato
pelas coisas que você tem recebido, já sai da sua casa com uma oferta de amor, com uma oferta de gratidão. Não espere chegar lá para, X, Y, W, né? Não, está aqui, Senhor, eu já preparei a minha oferta de amor. Mas tem pessoas que não, elas precisam ser manipuladas para depois ficar reclamando. O culpado de muitas coisas somos nós mesmos, porque a gente permite que façam isso conosco. A fé para ser exercitada, independente de A, de B e C, gente. Que você tenha sabedoria para viver a sua fé. Hoje nós precisamos de muita sabedoria para estar dentro de uma denominação, porque senão a gente acaba embarcando em coisas que Deus não fez, Deus não prometeu nada disso. E as pessoas estão nessa ilusão, iludidas. Isso é demoníaco, gente. De que você vai ter uma casa não sei de onde, um carro não sei de onde. Gente, o nosso interesse maior é a nossa salvação. Busque pela sua salvação. Não busca. Olha, a Bíblia mesmo fala assim, buscai primeiro as coisas que são do alto. Porque as coisas que são terrenas, elas são passageiras. Então, o carro ele vai passar. Tem gente buscando pelo carro, pela casa. Tudo isso vai passar. Não é errado você orar se você não tem uma casa própria. Amém. Se você quer ter um carro, amém. Mas não vai nessa ilusão aí de que, eu vou ter um Honda Civic, vou ter não sei o que, sei lá, nem sei nome de carro por aí, né? Mas creia na tua salvação. O resto são presentes de Deus. As coisas que serão acrescentadas são presentes de Deus para a nossa vida. Amém? Gente, não esqueça de curtir o nosso canal, não esqueça de compartilhar se você tem gostado. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.